Além de calcular e de resolver problemas, a matemática estuda os espaços que fazem parte da nossa cultura. Quem disse que o estudo da geometria precisa ser apenas abstrato? Toda arte é o resultado de uma cultura, trabalhada a partir de uma infinidade de linhas, retas ou curvas. A associação das formas pode originar obras de arte. A arte indígena incorpora também traços geométricos. E esse conhecimento é passado de uma geração a outra. Que inserir arte no ensino da geometria reverterá o tradicional ensino da geometria que se tem tido hoje, restrito a fórmulas, abstrações, desenhos sem significado, onde a arte introduz nessa forma de trabalhar também uma forma, uma maneira de se enxergar a geometria diferenciada. Existe aí, nesse contexto, a produção artística do aluno, a criatividade do aluno, e isso aumenta a autoestima do aluno. Pensei em buscar na cultura dos nossos povos antigos e até a cultura indígena atual, uma atividade que nós pudéssemos aproveitar para fazer ou concretizar, digamos assim, esse nosso conceito de simetria. E vamos fazer um disco. Podíamos trabalhar a ideia do plano, né, pessoal? Quando se trabalha o círculo, a circunferência, vocês vão ter na mão agora um disco. Danilo dobrou assim. Não? Então, temos uma linha de simetria, não? Depois ele dobrou assim. Se eu vou abrir, o que eu tenho? Isso e isso. Quantas linhas de simetria? Duas. Me interessa, neste primeiro momento, vocês fazerem cortes segundo as dobras. Quando eu digo cortes, pode ser qualquer figura que vocês imaginarem. Seria interessante que fossem figuras geométricas. Eu gostaria, então, que vocês pegassem a folha preta no verso e traçem uma outra circunferência. De raio um pouco maior. Traçado o disco, vocês podem recortá-lo novamente. Agora nós vamos colar o branco no preto. E aí passa por vocês essa ideia também, né, de colocação do disco sobre o preto, né, que ele fique a mesma distância em cada borda. Bom, então para o nosso monkiri ficar pronto e pudermos girar, trabalhar um pouco em cima dele, vocês vão pegar esse disco e vão colar no papel vermelho. Então percebam, se vocês dobrarem, e foram aquelas primeiras dobras do disco branco que nós fizemos quando eu perguntei, dobrando uma vez, qual é a linha de simetria, né? Então isso é chamado de simetria axial, né? Simetria segundo um eixo. Então, tem uma dobra aqui, mas eu posso dobrar aqui. Portanto, eu tenho uma dobra, um eixo, duas dobras, dois eixos. Trabalhar com outra área de conhecimento significa buscar outras situações que a gente poderia trabalhar o conceito de alguns conceitos geométricos. Então, penso que com todas as condições de sensibilidade, de humanização que cria a relação artística numa sala de aula, esse é o melhor caminho. Assim como os futuros professores, as crianças estudam geometria com arte. O estudo da geometria nos anos iniciais, aplicado a atividades artísticas, descontrai, desinibe, expande a criatividade e também humaniza o conhecimento e o aluno. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo sobre o formato de tudo que nos cerca.
E seguindo isso que a gente vem fazendo, nós vamos dar continuidade. Cada um vai receber um pedaço de uma obra. Um artista, um pintor fez alguns quadros. E nós vamos receber hoje um pedaço dessa obra. E vocês vão continuar esse trabalho. Vão olhar, vão analisar o pedacinho que vocês receberam e utilizando régua, utilizando lápis primeiro, depois a pintura ou alguma coisa que seja circular, vocês vão terminar isso aqui, vão preencher e fazer o quadro de vocês. No final, vocês terão que dar um nome para a obra que vocês criaram. Sempre pensando o assunto que a gente vem trabalhando, o formato daquilo que nos cerca. Agora eu vou distribuir então a folha para vocês começarem o trabalho, cada um faz o seu, usando o seu material, e depois a gente vai fazer a apresentação do trabalho. Agora, então, que vocês terminaram, cada um fez a sua obra, o seu quadro, dentro daquilo que a gente está trabalhando, vocês vão apresentar. Nós vamos chamar a Clarice, pode ser, Clarice? As cores e as formas são vida. Tudo que tem à nossa volta tem uma forma, e as cores dão à vida a alegria. Agora o próximo, vamos ver o Wesley. Apresenta o teu trabalho. A cidade dos doces. Nuvens em algodão, sol em rosquinhas, telhados de sorvetes, casas e ruas em barras de chocolate. Lisandra, vem apresentar teu trabalho. A loucura colorida das figuras. As figuras estão soltas no ar e elas têm muitas cores. O que vocês estão enxergando nessa obra aqui? Vamos ver, Luiz. Uma vela que traz a claridade. Nesse outro aqui, pode ser, Matheus? Uma cidade. E o que tem nessa cidade? Trilhos de trem, casas e postes e antenas. Bem, o nosso trabalho hoje então envolveu mais uma vez as figuras geométricas. Vocês fizeram desenhos pensando nisso, no formato das coisas, nas figuras geométricas. Vimos que aqui nos quadros, né, de Gandins, que também apareceu o círculo, o quadrado, as linhas, retângulos, quadrados, conforme vocês falaram. E no nosso próximo encontro, na aula da semana que vem, a gente vai falar mais especificamente do formato, das características dessas figuras. O trabalho que eu desenvolvo nas séries iniciais do ensino fundamental envolve a questão da geometria e eu tento relacionar a geometria com a releitura de obras de arte, sempre com enfoque para a questão das figuras geométricas. E nós olhamos a obra vendo o que aparece disso na obra. E mais tarde, com o desenvolvimento do trabalho, é que nós chegamos à questão da análise das figuras propriamente ditas, das suas características. E sempre tentando relacionar esse trabalho com outras áreas do conhecimento, educação artística, geografia, história, vendo a vida do artista, onde ele nasceu, onde ele morou, alguma coisa relacionada a isso. E sempre, como eu disse, assim, voltando à questão da geometria. A expressão da arte está contida nos objetos, na natureza e em todos os lugares. A expressão da arte manifesta-se na mistura de cores dos artistas, escorrendo luz nos contornos e nas mais diversas formas. A expressão da arte delineia simetrias e assimetrias ao longo dos caminhos. A expressão da arte reconhece a geometria na educação continuada, para além da escola e para a vida.